Olá, bora tirar um atraso aí dos últimos meses parado. Vamos comentar um pouquinho aí dessa série da Netflix, o Drive to Survive, que teve a segunda temporada. Eu já começo o vídeo pedindo para você seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube como @liguem seus motores. Eu ainda reforço o pedido para você se inscrever no canal aqui no YouTube, curte o vídeo se você ainda não fez isso. Isso sempre ajuda demais a gente. Os links estão na descrição, é só clicar ali, dar uma roladinha na página, os links estão ali. Mais uma vez a Netflix acompanhou uma temporada da Fórmula 1 e o formato que deu muito certo na primeira temporada funcionou muito bem no campeonato de 2019. No ano passado eu também falei sobre a primeira temporada do Drive to Survive. Se você ainda não assistiu, a gente tem o card e também tem o link na descrição. Se quiser assistir depois ou antes, quiser pausar esse vídeo, correr assistir o da primeira temporada. Claro que tem alguns aprimoramentos, uma evolução da narrativa toda da série e funcionaram muito bem, só vai melhorando todo o projeto. Foram 10 episódios, mais ou menos de meia hora a 40 minutos. Eu aviso que provavelmente nesse vídeo terão spoilers, então é bom que você já tenha assistido a temporada do Drive to Survive para não tomar nenhuma estragada aí. Se bem que boa parte a gente já conhece do que foi do campeonato de 2019, muita coisa a gente já viu na pista. Uma das coisas que eu posso adiantar que mudaram na série, que valeram a pena essa mudança, na primeira temporada era sempre o mesmo pit stop da Ferrari no GP de Mônaco. Nesse ano tem uma variação aí nos pitstops, sempre pitstops da Mercedes, da Ferrari ou da Red Bull na abertura dos episódios. Claro que essa variação acontece de acordo com a relação de quem aparece no episódio. Vamos dar uma destrinchada. O primeiro episódio começa na Austrália, já reintroduzindo algumas figuras que a gente viu na temporada passada, mas começa também mostrando a chegada de Ferrari e Mercedes na série, sendo um pouco até irônico. Claro que a série cita as trocas de Ricciardo para Renault e de Charles Leclerc para Ferrari. Também dá uma bela introduzida na nova relação da Red Bull com a Honda. Figuras que já eram conhecidas da série como Gunther Steiner voltam a aparecer com algum destaque. Claro que não poderia faltar a corrida de abertura, com o mau início de Ricciardo, os novos problemas da Haas e a Red Bull conseguindo um pódio já na primeira corrida da parceria com a Honda. A Haas já é tema do segundo episódio, a equipe entrou tão no início que eu já estava quase esquecendo dela. Boa parte do episódio trata sobre a chegada da Rich Energy como patrocinadora principal do time e cita os problemas também de comprar a maior parte das peças, não desenvolver um carro inteiro. Isso em algum momento pode virar uma bomba que ela vai explodir, como explodiu no ano passado para a Haas. É aí que uma figura que a gente quase não via, que é Gene Haas, aparece e geralmente ele dando uma cobrada meio velada ali no Gunther Steiner. Ele que é o dono da equipe, o Gene Haas. A equipe é mostrada no GP da Áustria e nesse contexto a gente vê que o carro é bom de classificação, mas é péssimo para corrida, ele anda para trás e o rendimento é muito baixo. O time justamente volta a aparecer no GP da Inglaterra quando a Rich Energy rompe um contrato de patrocínio no meio da temporada. A série mesmo explica todo o problema de retornar à especificação da Austrália que a equipe fez. Isso é tudo explicado na série. Ao invés de evoluir, ele foi piorando. No terceiro episódio, eu até escrevi no roteiro que é um dos menos relevantes, mas ele dá uma pequena introduzida na situação de McLaren e Renault no cenário do ano passado da Fórmula 1. Claro que a relação que a série escolhe para as duas é o momento de adaptação que as duas passam. A Renault com a chegada de Daniel Ricciardo e a McLaren com a troca completa de pilotos, entrando Carlos Sainz e Lando Norris. Cita que a chegada tanto de Sainz quanto de Norris fez muito bem para o clima da equipe, já que são pilotos jovens, se dão muito bem. Tudo começa falando das adaptações e os problemas que essas adaptações trazem, mas encerra dando o tom que a McLaren vem em evolução e a Renault fica estagnada, fica parada, mesmo com o Daniel Ricciardo no time. O foco do quarto episódio é a Mercedes, toda a situação que ela passou ali perto do GP de Mônaco. E claro, ela foi acompanhada durante o GP da Alemanha, o pior da Mercedes em toda a temporada passada. Claro que o foco é que nem tudo vai muito bem
mesmo você estando no topo, né? A Netflix acompanha justamente aquele período pós-falecimento de Niki Lauda, né? Fala da importância do austríaco na reconstrução da Mercedes na Fórmula 1, como ele foi uma figura muito importante como consultor da equipe, como ele trouxe Lewis Hamilton para o time, trata da morte do tricampeão, como isso afetou Lewis Hamilton, como isso afetou Toto Wolff e toda a equipe, e aí logo em seguida já corta para a Alemanha, aquele final de semana meio das bruxas para o time da Mercedes. Uma coisa que eu não lembrava particularmente é que Lewis Hamilton estava com virose naquele final de semana, então já não começou muito fácil. Depois do acidente do Hamilton, que ele foi para a brita, cortou a entrada dos boxes e aquele pit stop de 1 minuto, tudo virou para a Mercedes, virou um inferno. E aí vem um acidente do Bottas que tira um dos carros da equipe da prova em uma boa posição de corrida. O clima era de velório no motorhome do time no final da prova e isso fica bem claro. O quinto episódio começa contando o que talvez seja a maior história da temporada passada. Esse quinto episódio é feito em conjunto com o sexto, um é continuação do outro direta. O foco do quinto episódio é a Red Bull e Pierre Gasly. É introduzido todo o programa de pilotos da Red Bull nesse episódio, conta quem passou por ele, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, vai falando de todo mundo e como Pierre Gasly chegou na Red Bull. Acontece que os acidentes na pré-temporada e o baixo desempenho com falta de confiança nas primeiras corridas já colocavam em xeque a permanência do Pierre Gasly antes mesmo da primeira metade da temporada terminar. Ele até andou bem em Mônaco, mas fala que ele ficou longe dos primeiros colocados. Tem até um momento antes da corrida que o assessor de imprensa da Red Bull dá uma bronca no Gasly porque ele se enrola demais nas respostas, fica muito exposto aos jornalistas, já mostra o clima da equipe com relação ao próprio Gasly. E aí o episódio termina com a demissão do Gasly da Red Bull e sendo jogado de volta para Toro Rosso. Tá que o sexto episódio tem um pouquinho mais de Pierre Gasly, mas o foco todo é na chegada de Alexander Albon à Red Bull. Tudo fica focado na história do inglês com carteira tailandesa, já que a origem dele é tailandesa. Conta a história dele de família, de carreira, a chegada na Toro Rosso e a rápida promoção dele para a Red Bull. Chega a ser falado da prisão da mãe do Alexander Albon, como que ele teve que lidar com isso, como ele teve que praticamente mudar a carreira para a Ásia e tendo o apoio tailandês, e aí por isso que ele hoje corre com carteira tailandesa, como que o Albon teve que amadurecer bem cedo diante desse cenário todo. O sábado é tratado, o sábado eu digo a morte de Antoine Hubert, o acidente de Antoine Hubert e Juan Manuel Correa é tratado. Aparece só a reação de Lewis Hamilton ao acidente durante uma entrevista coletiva, e aí fica bem o impacto, dá para sentir qual era o clima no autódromo. São mostradas as homenagens a Antoine Hubert, e aí já é cortado para a corrida. Claro que com o foco em Gasly e em Alexander Albon. Já começa com a responsabilidade da Red Bull recaindo toda sobre Alexander Albon com o acidente do Max Verstappen nas primeiras curvas. Mostram todas as ultrapassagens de Gasly e de Albon, encerra com a de Albon em cima do Pérez, e o episódio encerra sendo dedicado à memória de Antoine Hubert. O sétimo episódio faz a alegria ou a tristeza dos fãs da Ferrari e dá aquela rápida introduzida na história da Ferrari, no automobilismo e na Fórmula 1, como ela tem uma ligação íntima com o esporte a motor. Já conta a história de Vettel, que vem de 4 títulos com a Red Bull, veio para a Ferrari para fazer o mesmo, para conquistar títulos e como não conquistou títulos. Já cita a rápida evolução de Leclerc e como a relação dos dois começou a ficar abalada com essa chegada meteórica do Leclerc na Ferrari. E aí dá uma rápida recapitulada nos momentos diferentes que cada um vive dentro da equipe. Um belo exemplo é o GP da Itália, que o Leclerc ganha e o Vettel roda, bate em Stroll, faz uma ziquezira. Aí corta para Singapura, quando tem aquele conflito todo de estratégias, o Vettel acaba beneficiado por muito pouco, ganha a corrida, e aí vai toda para a confusão de jogo de equipe no GP da Rússia, mostrando que a Ferrari não está tão mal, mas também não passa pelos melhores de seus momentos, né? O oitavo episódio foca na Renault, todo esse drama que a Renault passa, essa gestão meio pífia do Cyril Abiteboul. Nico Hülkenberg acaba sendo o personagem principal desse episódio e rapidamente é introduzido o fato dele ter um recorde negativo na categoria de nunca ter subido ao pódio. É o piloto com mais corridas sem nunca ter subido ao pódio. E aí rapidamente a gente tem um retorno ao ponto que termina o terceiro episódio. Lembra que eu tinha falado que a McLaren estava em evolução e a Renault estagnada. E aí a gente já corta para o Canadá, onde os dois carros da Renault foram muito bem,
E aí a gente já vai pro GP da Alemanha, já no dia mesmo, no domingo, com chuva, falando da importância do Hülkenberg em 2018, como ele ajudou o time lá, e vai justamente focando naquele fato do Hülkenberg nunca ter tido um pódio. Tanto que no momento que o Hülkenberg está andando em segundo e bate, ganha muito impacto, e aí aparece a figura de Esteban Ocon e também a figura de Toto Wolff, os dois negociando um assento para o Ocon na Renault. E acaba com a divulgação do contrato de Esteban Ocon para a Renault em 2020. O episódio mais melancólico é o 9º episódio, que trata justamente de toda a crise que a Williams está passando. E a equipe inglesa ganha destaque não é na temporada, é na pré-temporada, que foi onde o problema aconteceu. Para quem não lembra, a Williams não conseguiu participar de alguns dias da pré-temporada porque houve atraso no projeto. E é justamente essa história que ganha foco nesse episódio. Ainda tem uma rápida recapitulada de toda a história da Williams na Fórmula 1. Tem uma piadinha da Claire Williams com o pai dela, uma volta que o Hamilton fez com o Frank Williams em Silverstone. We were just saying, Lewis, like Dad's got 2 laps to try and convince you to come to Williams. Mas já desde o início do episódio fica bem claro que tem alguma coisa errada com o carro da Williams. Ele parece estar muito atrasado. E rapidamente aparece o que tudo indica que foi o responsável, que era Paddy Lowe. Putz, ele solta uma piada assim de muito mau gosto entre os funcionários já tratam de deixar isso bem claro, e fica bem claro logo de cara que o clima dele dentro da equipe não estava nada bom. O atraso todo do carro fica mais em evidência quando aparece Claire Williams em pessoa num voo comercial levando peças do carro da Williams para Barcelona. Paddy Lowe não assume a responsabilidade e pede licença da Williams. O último episódio começa todo naquele clima de encerramento e aconteceu no GP do Brasil. Pierre Gasly, Alexander Albon e Carlos Sainz são os personagens desse episódio, cada um vivendo momentos diferentes durante o ano. O toque de Hamilton em Albon, que abriu o caminho para o Gasly ser o segundo colocado, aparece, citado, não tinha como não citar isso, como isso daí acabou também dando o primeiro pódio por Carlos Sainz. Não só o Carlos Sainz, mas o Gasly também conquistou o primeiro pódio justamente nesse GP do Brasil. O curioso é a reta final do episódio, que aparece Daniel Kvyat falando, foi ignorado pela Netflix o ano inteiro, mostra a despedida do Hülkenberg da Renault, a avaliação do Günther Steiner, que foi uma temporada ruim, e também mostra as comemorações da Mercedes pelo 6º título de construtores. Quando eu assisti, quando a série foi lançada, a crise de coronavírus já estava instalada e as expectativas para a temporada 2020 já pareciam meio desatualizadas, né? O teto orçamentário ainda é uma realidade de discussão. Dando um saldão assim da série dessa temporada, eu gostei demais. Netflix usa muito bem a edição para contar a história. Mais uma vez conta com o recurso de fazer narrações personalizadas para a série, mas ainda também utiliza as narrações originais do final de semana para também incrementar isso tudo. Uma coisa que eu gostei bastante nessa temporada é que eles conseguiram gravar os áudios das reuniões nos motorhomes. Isso torna ainda mais rica toda a história. Claro que com a chegada de Mercedes e Ferrari, as equipes menores perderam espaço, Alfa Romeo e Racing Point não apareceram nessa temporada. Nesse cenário todo eu só senti a falta do Kimi Raikkonen, que aparece aos 45 do segundo tempo soltando a melhor frase de toda a série. E é isso aí, galera. É isso que eu acho da segunda temporada do Drive to Survive. Comenta aí o que você achou, não só da série, mas também desse vídeo. Eu encerro pedindo para você curtir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e aqui no YouTube. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir também o vídeo. Essa sua ajuda é sempre muito importante pra gente. Fique ligado com a gente!